Mas amém. Deus é bom, muito bom. Nós estamos nessa série Salvação, que é um tema, o G colocou ainda, né? Algo que todo cristão deveria saber. E é verdade. Eu percebo que a gente vive numa inércia muitas vezes, né? A gente está na igreja, essa igreja, falando um pouco do refúgio, é uma igreja onde compõe a grande maioria das pessoas, pessoas convertidas há mais tempo. Temos uma grande minoria recém-convertido. E a gente entende que é muito importante a gente falar sobre salvação, porque muitas vezes a gente pode entrar numa onda cultural. Muitas vezes, observando, a gente entra nesse piloto automático e a gente faz algumas coisas e está aqui numa ritualística, dizemos assim. Viemos ao culto, no domingo é dia de servir ao Senhor, no domingo é o dia de cultuar ao Senhor, de receber uma palavra, e aí a gente vai entrando nessa agenda, e eu percebo que tem algumas essências que a gente tem que tomar muito cuidado para não perder e estar muito atento, para que não seja algo cultural nas nossas vidas somente, para que não seja algo que faz parte já de uma tradição das nossas vidas, mas que a gente esteja realmente atento àquilo que o Senhor, a obra dele, a palavra dele quer de nós. Porque é muito fácil a gente viver dessa forma e ser simplesmente, ou se tornar simplesmente uma religião. Nós já temos o tempo suficiente, eu digo, o povo protestante, o povo evangélico, já existe tempo suficiente para isso ser uma tradição. Às vezes a gente fala isso dos católicos, né? É católico, mas não é praticante, já vive numa tradição. Mas eu quero dizer para você que a gente corre esse risco também. A gente corre o risco de viver dentro de uma religiosidade, de estarmos aqui cumprindo uma agenda, mas não estarmos atentos àquilo que a palavra quer fazer conosco, na nossa vida individual, naquilo que nós somos, saindo daqui. Porque o propósito da palavra é transformar as nossas vidas. Ela tem que impactar as nossas vidas. Ela tem que gerar. Então, semana passada foi falado sobre o arrependimento. Existem dois tipos de arrependimento. Tem o primeiro arrependimento, que é o arrependimento quando que o Senhor, o Espírito Santo ainda não está ativo em nós. Mas existe um arrependimento porque a gente olha em volta da nossa vida e a gente diz assim: opa, eu preciso de ajuda. E é um arrependimento para que o Senhor então venha nas nossas vidas. É um arrependimento, aquele primeiro arrependimento, para que a obra do Senhor se inicie. É necessário. E quando hoje nós vamos falar de regeneração, é o tema de hoje, regeneração e conversão. O pastor, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, ele falou sobre regeneração, mas não tinha como falar sobre salvação e não falar sobre regeneração. E a gente então vai tentar aqui trazer para você da maneira mais clara que o Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos orar. Espírito Santo, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê mentes para entender e nos dê um coração para receber da tua palavra. Ouvido para ouvir, mente para entender e coração para receber da tua palavra. Que seja viva, que seja viva,
que seja real, que atinja o lugar que tem que atingir no nosso espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A obra de regeneração, como o pastor havia dito aqui, é uma obra do Espírito Santo. É uma obra exclusiva dele. A obra é dele. Mas a decisão é nossa. O que é a obra de regeneração? É o nascer de novo. O profeta Ezequiel, ali, eu pedi para o William separar as mensagens, então você pode acompanhar aqui, ou você pode abrir a tua Bíblia, em Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Ali é o profeta já dizendo, já proferindo sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Regeneração é nascer de novo, é um novo homem. João 3:5 diz assim: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versão um pouquinho diferente. Então, como que isso funciona? Quando a gente chega e se depara com a palavra, e eu queria dizer isso e quero te atentar, porque a obra regeneradora das nossas vidas, ela tem que existir, mesmo se você nasceu dentro da igreja. Você pode ter nascido dentro da igreja. Você pode estar na igreja há muitos anos, mas em algum momento essa obra de regeneração, esse nascer de novo, essa troca de coração, de tirar esse coração de pedra, de ser colocado um coração de carne, do Espírito ser vivificado. Ali Jesus falando com Nicodemos que era preciso nascer de novo e que as velhas coisas se passaram e eis que tudo se faz novo. É esse nascer no Espírito. É uma obra que ela tem que ser manifesta nas nossas vidas. Quando nós falamos desse processo de salvação, não tem como não ser evidenciado em nós a obra de regeneração. Então eu estou aqui nessa noite, essa série está aqui para questionar a tua salvação. Eu estou aqui nessa noite para questionar a tua salvação. Eu quero que você questione a tua salvação. Eu não quero que você entre num piloto automático e dizer: Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, Ele é gracioso e por isso eu sou salvo. E que isso já está tão inculcado em nós que a gente não para fazer uma autoanálise e se perguntar: eu sou salvo? Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Para onde eu vou? Qual é o meu destino? A gente tem que ter essa segurança nessa resposta. Mas não religiosa, de fato. Porque a conversão, a salvação, existem evidências. Existem evidências. Existem evidências. A evidência não é a sabedoria, o quanto você entende da palavra. A evidência não é o quanto você conhece da Bíblia.
A evidência não é o quanto você serve. A evidência não é o quanto você está no culto ou não presente. A evidência não é o tempo que você tem de igreja. Mas a evidência é o fruto desse encontro. Que precisa ser expressado, evidenciado no teu dia a dia. Essas são as evidências. Eu queria pedir para vocês abrirem em Lucas 19. Vamos ler Lucas 19, de 1 a 10. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abrão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Eu quero falar um pouco sobre essa passagem de Lucas. Essa história. Quem que foi Zaqueu? Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos. Os judeus consideravam eles as pessoas mais desprezíveis. Eles se sentiam extorcados, eles achavam que o caráter desses publicanos cobradores de impostos não eram pessoas de confiança. Eles não eram confiáveis, eles cobravam grande soma de dinheiro para Roma e para seu benefício próprio. Então nós estamos aqui dizendo de um homem que a palavra de Deus diz que ele era rico, porque ele cobrava impostos. Naquela época já existia esse tipo de como é que chama que hoje em dia eles fazem ainda? Vão fiscais ali, cobram propina, né? É engraçado, porque propina é uma coisa bem antiga. E então, não era uma pessoa benquista. Eu fico imaginando Zaqueu no meio daquela multidão. E as pessoas já olhando para ele do tipo, o que ele está fazendo aqui, esse cara? Ele teve que enfrentar ali algo, porque ele não era aceito. Mas existe uma peculiaridade que eu acho muito interessante. No verso 6 diz assim, que ele procurava ver quem era Jesus. Então eu penso, Zaqueu, sendo um homem rico, que a palavra nos afirma isso, vivia numa vida confortável, mas existia alguma coisa. Existia uma voz, existia algo, existia uma insatisfação que ele percebeu que estava faltando algo. E ele falou, eu quero conhecer esse Jesus que tantas pessoas falam, quem é?
E eu imagino ele talvez vestido num Armani, num terno da Armani, ou num terno da Versace, $5.000, coisa de R$18.000. É impressionante imaginar que exista roupa desse valor, mas um terno desse sim. Eu imagino o Zaqueu vestido com terno assim, pegando no celular, desmarcando todas as reuniões que ele tinha naquele dia. E nem aí para a roupa que ele estava, se o terno dele da Armani ia rasgar ou não, ele subiu naquela árvore. Imagina, gente. Ele estava realmente em busca, ele realmente não mediu esforços para saber quem era Jesus. Existiu uma busca ali. E esse homem então sobe ali nessa árvore. E é muito interessante porque a palavra de Deus diz que Jesus olha para cima e o chama pelo nome. E fala assim: Zaqueu, desça, porque hoje mesmo eu preciso ir na tua casa. E é tão interessante porque Zaqueu, naquele misto de vontade de saber quem é esse homem, ele já se surpreende com a postura de Jesus. Eu fico imaginando o coração dele palpitando, porque ele sobe na árvore para ver quem é. Jesus passar, Jesus no meio da multidão, olha para cima, chama ele pelo nome e fala assim: eu vou estar na tua casa hoje. E ele se alegra com isso. Ele se alegra. Zaqueu desce depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Eu quero dizer para vocês, então, existe uma busca. Existe uma insatisfação. Existe algo que a gente percebe na nossa vida que não está completa, que não está plena, e que a gente fala assim: eu preciso, e eu vou ao encontro, e eu encontro. Jesus olha para mim, ele me chama e ele diz assim: eu vou na tua casa. Veja como é, não é assim? A tua história não é assim? A tua história com ele não é assim? Ele disse: eu vou na tua casa. Hoje eu vou na tua casa. Até aqui, é isso? Não é? Não se foi falado de salvação até então? Eu fiquei imaginando quando, espiritualmente, lendo, porque eu não sei quantas vezes eu li isso daqui, esses 10 versículos, porque eu queria extrair do Espírito Santo tantas coisas. E ali, né, lendo, Zaqueu desceu. E eu digo assim, gente, podemos até descer nas águas. Podemos descer ao encontro. Mas a obra não está completa. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Não é assim? A gente abre, ele entra, e são muitas críticas. E são muitas pessoas duvidando, e muitas pessoas acusando, e muitas pessoas dizendo: não, esse daí não tem jeito, como assim? Agora deu uma de que é crente, está pensando o quê? Mas então ele abriu, e Jesus entrou nessa casa.
E agora aqui é algo que eu quero falar com vocês. A gente abriu a nossa casa. Ele entrou. Nós tivemos um tete a tete com Jesus. Nesse momento, queridos, o Espírito Santo, quando a gente se depara com Cristo, presta atenção, porque essa é a obra regeneradora. Quando a gente se depara com Jesus, na sua total e plena santidade, virtude, santo, imaculado, limpo, glorioso, aquilo nos confronta ao ponto de nós enxergarmos tudo que nós somos. Quando Jesus entra na nossa casa, que a gente se depara com Ele, a gente enxerga quem nós somos. E nesse momento, a gente pode virar as costas e dizer, eu sou isso mesmo, é verdade. Ou a gente pode olhar para Ele e falar assim, eu preciso ser como o Senhor. Eu quero ser assim, eu desejo ser assim. Faz sentido agora o vazio que eu sentia. Faz sentido agora as coisas que não faziam sentido. Agora faz sentido. O Senhor está aqui, entrou na minha casa. Eu te vejo. Uau, é tudo o que eu preciso, é tudo o que eu queria. É tudo o que eu preciso ser. Essa é a obra de regeneração. É quando o Espírito Santo nos confronta quem nós somos. Essa obra é exclusiva dele, ninguém é capaz de fazer isso. Não é de fora para dentro, não é alguém chegando para a gente tentando nos convencer, mas é de dentro para fora, é no interior, é aquele constrangimento, porque a gente enxerga quão podre nós somos, quão miseráveis nós somos, quão terríveis, como egoístas, como... Uau, a gente não presta, e a gente se depara com aquilo e a gente fala, é isso. E esse encontro, ele produz esse novo nascimento, aonde as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo porque você se depara com a perfeição. E você diz assim, é isso, é isso, é isso, é isso. Faz sentido, é isso. Um capítulo anterior, Jesus se encontra com outro rico, Lucas 18. E ele tem um tete a tete com esse rico. E esse rico tem também o privilégio de ser confrontado por essa perfeição, por esse Cristo. E quando eu digo que não adianta conhecimento, tradição, religião, esse rico aqui nos ensina isso, porque ali no capítulo 18, no versículo 21, ele diz assim, desde criança eu tenho obedecido a todos os teus mandamentos. Quando Jesus ouviu isso e disse, falta mais uma coisa para você fazer, porque Jesus sabia onde estava o coração desse homem. Jesus conhecia onde estava o coração dele. E ele disse assim, falta mais uma coisa. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá as riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Ele não teve coragem. Ele se deparou, mas acabou ali. Ele fez a decisão dele. Mas
Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, presta atenção, Jesus ali viu a obra de regeneração. Jesus ali viu um velho homem morrer e um novo homem ressurgir. Jesus viu ali o impacto, a verdade, a disposição daquele homem entregar. Era um homem movido, o dinheiro era o senhor dele. Mas ele trocou ali de senhor e foi tão evidente. E só então, disse Jesus, foi evidenciado. Jesus lendo os nossos corações. Jesus ali tinha capacidade de dizer que aquela obra era genuína. Se teve um homem que teve todos os dons, foi Jesus. E ele tinha de discernimento. Ele discernia as coisas. E ele então discerniu o coração de Zaqueu. E então ele disse: hoje a salvação entrou na sua casa. Pois esse homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A Bíblia diz aqui um comentário, diz assim: o porquê desse comentário? Este homem também é descendente de Abraão. Jesus disse que Zaqueu fazia parte do povo de Deus. Por mais que os seus compatriotas os desprezassem e consideravam um traidor, Jesus estava falando de modo especial para aqueles que estavam resmungando. Jesus quis deixar bem claro. Segunda Coríntios 5:17 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e chegou o que é novo. Quem está, presta atenção, gente. Essa é a palavra de Deus. Ela está falando com a gente. Quem está unido? Se você está unido, não adianta você dizer que você está. Se você está, de fato, você é uma nova pessoa. Acabou o que era velho e chegou o novo. É isso que a palavra nos diz. O novo. O novo. A regeneração é essa obra de transformação que borbulha, que nos impacta, que nos leva a enxergar o quão nós somos dependentes e precisamos dessa nova criatura sedenta pelo Senhor. Mas não acaba aí. Não acaba aí. Ele tinha que continuar, não é? Zaqueu então toma essa decisão. Ele é regenerado. Nós, a nossa vida cristã, temos esse encontro, esse impacto, mas não acaba. Romanos 10:9 diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. 1 João 2:23.
Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. Quem aceita o Filho, tem também o Pai. Mateus 7:21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. John Stott, ele diz assim: se eu pudesse reduzir a Bíblia da maneira mais resumida possível, isso é uma frase dele, da maneira mais resumida possível, eu resumiria a Bíblia em uma frase que seria: Jesus Cristo é o Senhor. Zaqueu vivia dentro de um contexto aonde o Senhor, o Kurios, significado da palavra Senhor é Kurios, que significa supremacia, aquele quem uma pessoa ou coisas pertencem, sobre o qual ele tem o poder de decisão, mestre, Senhor, o que possui a disposição de algo, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, o mestre, o soberano, príncipe, chefe, o imperador romano. É um título de honra que expressa respeito, reverência, em qual os servos tratavam seus senhores. Hoje, Senhor para nós é uma maneira educada de chamar as pessoas. No mundo ocidental, na realidade que a gente vive, nós chamamos Senhor, as pessoas de Senhor, porque é um modo educado. Senhor é um modo educado. Eu estou num avião, uma comissária de bordo vai chamar meu marido, o que o senhor gostaria? É uma maneira educada. Nós precisamos ter a compreensão do termo, porque vai nos ajudar a entender quem Ele é e quem nós somos. Zaqueu então tem aquele encontro, mas ele precisava então confessar Jesus como Senhor, para dar continuação a esse processo de salvação. Ele foi salvo ali. Mas a palavra nos diz algo, de que é necessário termos o Senhor, Jesus como Senhor das nossas vidas. Nós fazemos isso de uma maneira pública, fazemos isso de uma maneira religiosa. A igreja, eu posso dizer que faz isso até de uma maneira supersticiosa. Mas nós temos que ter a compreensão do que é confessar Jesus como Senhor. Não é uma questão de cordialidade. As Escrituras não nos ensinam a falar, nos ensina que Jesus é o Senhor por um ato de delicadeza. Nós, muitas vezes, a nossa cultura desrespeita os senhores, patrão, professor, não é? Existe uma irreverência muito grande. Os escravos usavam esse termo. Então, eles diziam: o meu Kurios, o meu Senhor é esse, é aquele. Agora é importante a gente perceber que a Bíblia, primeiro, foi escrita para as pessoas de sua época. Vamos entender isso. É muito importante a gente entender. Primeiramente, a Bíblia foi escrita, não é? Não são cartas. Primeiramente, ela foi escrita para as pessoas da sua época.
Quando os autores escreviam os livros, as cartas, eles estavam escrevendo para pessoas que estavam vivendo aquele contexto que eles viviam. Primeiramente foi assim. E a gente precisa então entender a profundidade dessa palavra. Confessar o Senhor Jesus como Senhor. Confessar Jesus como Senhor. Qual era o peso disso? A confissão pública disso. Qual era o peso de confessar Jesus publicamente como Senhor? Naquele momento, Cúrios era um imperador romano que era Nero, temido, sanguinário. Nero foi aquele que enforcou o apóstolo Paulo. Ele era o Cúrios daquele povo. Ele era o senhor daquele povo. Então, a partir do momento que você confessasse Jesus como teu Cúrios, como teu Senhor, você estava então dizendo para Nero, você deixou de ser. Essa confissão custava a vida. Entenda, gente, a profundidade disso. Entenda que é muito raso, muitas vezes, da maneira com que a gente lida com isso daqui, porque a gente vem, faz uma oração e diz assim, Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida, mas qual é a profundidade do alcance dessa declaração? Porque quando isso foi escrito, era intenso, valia a vida da pessoa. Isso significa que era uma decisão tomada, assim, por muita paixão. Eu imagino Zaqueu tendo essa obra de regeneração, esse encontro com o Espírito Santo, e ele então entende o propósito da vida dele. E ele diz assim, Jesus, Tu és o meu Senhor. Como os apóstolos, como os seguidores de Cristo, que eram impactados, e eles então falavam assim, não existe, para onde eu vou? Para onde eu irei? Pedro diz, só o Senhor tem as palavras de vida. Era muito profunda essa decisão, queridos, era muito profunda. Vamos contextualizar isso hoje. Imagina você cair de paraquedas lá no Oriente Médio, no meio do ISIS. E aí? Tá valendo o senhorio de Jesus? Não é bom a gente fazer essa pergunta pra gente? Como é que seria? Sabe por quê? Ele deixa de ser Senhor em coisas tão pequenas. Ser Senhor é entregar a nossa história. É entregar a nossa vida. Quando a gente assume esse senhorio, a gente fala assim, não sou mais eu não mando em mim, eu não tenho mais vontade própria, é o Senhor em mim. Eu estou aqui para te servir, Senhor, o que o Senhor quer. O que o Senhor quer de mim. É muito lindo ter uma visão de Jesus gracioso, porque Ele é. É muito bom ter uma visão de Jesus irmão, porque Ele é. É muito bom ter a imagem de Jesus amigo, porque Ele é. Mas Ele nunca, nunca, nunca vai deixar de ser Senhor. Ele vai ser o Senhor melhor amigo. Ele vai ser o Senhor melhor irmão. Ele vai ser o Senhor mais gracioso. Ele vai ser o Senhor mais amoroso. Ele vai ser o Senhor mais querido. Tão querido ao ponto de preparar no castelo dele um banquete para você. Mas Ele nunca vai deixar de ser Senhor por isso.
E é Ele que manda, é Ele que dita as regras. E se Ele é nosso Senhor, a gente obedece. Se Ele é nosso Senhor, é assim que tem que ser. Não está mais em jogo a nossa vontade, não está mais em jogo os nossos planos, não está mais em jogo aquilo que nós sentimos ou queremos, não está. Porque Ele é Senhor, é Ele que manda. A nossa vontade, o nosso descanso, o nosso trabalho, os nossos sonhos de casar, de ter filhos, de ir, de morar, aonde viver, o que fazer, é Ele que manda. Porque quando a gente assume o senhorio de Jesus nas nossas vidas, a gente fala assim: agora eu passo a fazer parte da tua história. Eu estou aqui para te servir. E a história dele passa a ser escrita. Não diz respeito a você. Desculpa, queridos, mas é que a igreja de hoje é muito querendo, sabe, te fazer Senhor. Botar o dedo na cara de Deus e falar para Ele o que é que Ele tem que fazer, porque Ele tem que fazer. Mas está errado. Eu tenho que te dizer isso. Nós somos servos. Nós nos prostramos diante da presença dEle. Tem que existir reverência diante da presença dEle. Porque Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. A gente não pode perder isso. A gente não pode. Eu estou falando isso para mim. Eu não posso perder essa visão. Eu não posso, porque se eu perder essa visão, eu passo a ser senhora da minha vida. Se eu perco a visão de que Jesus é Senhor, eu tomo esse senhorio para mim e eu passo a mandar em mim, a mandar nos meus passos e naquilo que eu tenho que fazer e da maneira que eu devo fazer e do jeito que eu acho que tem que fazer. Porque no fundo, todo mundo quer ser senhor de si. É uma entrega diária. Ninguém gosta muito de se reverenciar aos outros, mas a gente gosta de ser Senhor, não é verdade? A verdade é essa. É uma luta contra a nossa natureza. Colocar o Senhor no lugar que Ele tem que ter, que é dEle, nas nossas vidas. O senhorio dEle. Isso era profundo nos primeiros ouvintes. Os primeiros ouvintes que ouviram essa palavra, era profundo, era profundo, era profundo. Era tão profundo, a gente não consegue dimensionar. Quando eles tomavam essa decisão, é porque eles estavam inteiramente entregues. Inteiramente entregues. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Olha isso. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Entende que não adianta confessar da boca, Senhor, Senhor. Se não for de fato, se não for estar disposto a fazer a vontade do Pai que está no céu. É tão linda a palavra, porque eu vejo esse versículo como assim, olha, prestem atenção, tá? Prestem atenção, porque de repente você pode estar dizendo que Jesus é teu Senhor, mas se Ele não for, você vai morrer na praia. É bem isso. E eu sempre digo isso, não vale a pena de verdade. Vale a pena viver
o cristianismo se for para ser vivido de verdade. Porque se não for para ser vivido de verdade, não vale a pena. Porque tem muita renúncia. Tem ainda aquela outra passagem, que eu não sei aonde está, que me veio agora, que diz: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome eu fiz e aconteci. Desculpa, mas essa palavra é pra gente, pros crentes, porque não tem ninguém que expulsa no nome de Jesus, não tem ninguém que cura no nome de Jesus, não tem ninguém que faça, não existe outro povo. Então é um recado pra gente. E ele diz assim: eu não te conheço. Sabe o que isso significa? Que pode existir uma igreja ativa, que expulsa, que faz e acontece. Essa palavra no grego, eu não te conheço, há muito tempo atrás eu trouxe essa mensagem, e eu me lembro que diz assim: eu não tenho intimidade contigo, a gente não se conhece, eu não sei quem você é. Eu não sei quem você é. Como é possível? Olha só, é muito possível fazer esse negócio todo acontecer e o Senhor não saber quem nós somos. Isso não é terrível? Isso é terrível. Como a gente tem que cuidar do nosso coração. Como tem que cuidar, como tem que cuidar, como tem que sondar, como a gente tem que ser sincero todos os dias. Sabe por quê? Eu acredito que tem até gente que começa na sinceridade de verdade, mas ela vai entrando nesse piloto automático, nessa coisa, nessa cultura, nesse jeito de fazer. E quando percebe, está distante, tipo, não tem intimidade. E aí Jesus fala: a gente não se conhece, quem é você? Meu coração, eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem, tendo uma conversa com um casal, eles abriram a história aí de um pastor, 2 pastores, que já foi daqui dessa cidade, estava em Rio Negrinho, enfim. E que esse pastor, ele adulterou e com uma menina muito mais nova, 16, 17, sei lá quantos anos. A esposa foi largada, sem casa, para morar, sendo diarista, fazendo faxina para sobreviver. E esse cara, com a Bíblia todo dia na mão, todo dia, pregando todo domingo. Que porcaria é essa? Sério, gente. Como é possível? Eu tô te dizendo, é possível. É possível. A gente vê todo dia que é possível. A gente vê todo dia que é possível. A gente está em contato com isso daqui. E se isso aqui não entrar e não fazer verdade na nossa vida, é só um instrumento para fazer o negócio acontecer. Ele tem que ser Senhor. Ele tem que ser Senhor nas nossas vidas. E não é fácil. Não é fácil renunciar aquilo que a gente quer. Não é fácil. A gente tem que ser sincero. Não é fácil. Mas se a gente tomar essa decisão, que ela seja real então. Que ela seja verdadeira. Amém, queridos? Oh, Deus. Oh, Senhor. Por isso que a tua palavra diz: aquele que está de pé, cuide, 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 para que não caia.
Vamos ser crente de verdade, gente. Não é fácil, a gente precisa um do outro para isso. Eu preciso de você, você precisa de mim. A gente precisa um do outro, você precisa do teu discipulador, você precisa abrir os teus sentimentos. Eu fico imaginando um homem chegar a esse ponto. Ele não abriu em nenhum momento aquilo que estava passando na cabeça dele, aquilo que ele estava sentindo. Você precisa. A palavra de Deus diz que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, confessar ao Senhor para sermos perdoados e confessar aos irmãos para que sejamos curados. Abra o teu coração. Fala daquilo que o inimigo tem tentado contra a tua vida. Se você acha que você não teve ainda essa obra de regeneração, chega para o teu líder e fala: eu quero, eu preciso, eu não sou uma nova criatura. Eu não sou, mas eu quero. Faça alguma coisa, não se conforme com o pecado. Amém, queridos. Eu acho que é isso o recado de hoje. Vamos orar. Queria te convidar a se colocar em pé. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. A tua palavra diz que é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor venha então nos convencer nessa noite. Nos mostrar a nossa pequenez. Nos revelar o quanto somos insignificantes. E revelar, Senhor, os teus atributos, Pai. A tua glória, a tua grandeza. A tua igreja precisa entender os atributos que o Senhor tem. Grandeza que o Senhor é, a maravilha, a magnitude, a plenitude que há no Senhor. Porque o Senhor é tudo que precisamos, o Senhor é tudo que precisamos. Oh, Espírito Santo de Deus, revela isso. Queremos, Senhor, não somente confessar o teu senhorio da boca para fora, mas queremos ser os teus servos. Queremos passar a ser os teus servos, que essa seja uma realidade nossa. Oh, Senhor, queremos ser salvos, Pai. Não queremos, Senhor, cair no engano, Pai, de viver uma vida de religiosidade, Senhor. E não alcançarmos, Pai, o teu objetivo, porque o teu objetivo, Jesus, foi vir para salvar. Queremos, Deus, nos encontrarmos contigo. Queremos, Senhor, que a tua obra de reconciliação seja validada nas nossas vidas, Pai.